Se você encontra objetos que você não sabe de quem foi, a quem pertenceu, e os encontra na rua, é melhor não pegar esse tipo de coisa e levar para sua casa. Bom, esses são Relatos com David Lima e hoje eu tenho vários relatos para vocês. Relatos estes muito interessantes e assustadores. Então vai lá, desliga sua luz, fica aí no escurinho, coloca um fone de ouvido, vai para um lugar silencioso e vamos aos nossos relatos. O moço, que aqui nós vamos chamar ele de Léo, conta a seguinte situação paranormal, incrivelmente assustadora que aconteceu com ele. O Léo nos conta que ele morava em uma região um pouco afastada da cidade. Esse local onde eles viviam era um local famoso por desova de corpo, ou seja, levavam pessoas mortas para lá, ou pessoas para serem tiradas à vida. Nisso, vários objetos estranhos também eram deixados lá de frente à casa, do Léo. E olha só que coisa estranha. O pai dele resolveu ir lá nesse local onde era famoso pela desova de corpos e ele pegou alguns objetos que estavam ali jogados. Objetos esses como enfeites natalinos e coisas do tipo. Mas ele iria se arrepender amargamente de ter pegado aquilo que ele não conhecia. O desconhecido estava prestes a fazer com que eles vivessem experiências extremamente perturbadoras. O Léo conta que ele sempre tinha uma sensação estranha dentro da casa. Era como se alguém estivesse por ali. Era como se alguém estivesse andando pela casa, às vezes fazendo barulho nos móveis, ligando eletrodomésticos que já estavam desligados e fazendo com que eles sentissem um terror, uma presença aterradora que vivia ali naquela residência. Até que um dia o Léo teve uma experiência macabra, em um dia em que ele estava sozinho voltando do trabalho. Ele chegou em sua casa, mas quando ele tentou abrir a porta da sala ele não conseguia, porque era como se os móveis estivessem tampando as entradas. Então ele tentou outra porta, a porta da cozinha, que também estava da mesma forma, bloqueada com cadeiras e mesas. Então o que diabos poderia ser aquilo? Pois se alguém fez isso, estava preso dentro da casa, não tinha como sair. Como alguém poderia sair numa situação daquela, sendo que as janelas estavam todas fechadas por dentro? Então o Léo teve que lidar com a ideia de que havia alguém dentro da casa dele. Após dar uma averiguada, Léo percebeu que não havia alguém sequer ali dentro. Então ele ligou para a mãe dele dizendo: "Mãe, tem alguma coisa errada aqui em casa. Eu sinto que alguém entrou aqui porque os móveis estão bloqueando todos os espaços, as entradas aqui da casa. O que pode ter acontecido?" A mãe dele então respondeu para que ele tivesse calma e ficasse ali, que logo ela estaria chegando, e claro, ela acreditou nele. Mas depois de muita averiguação e investigação, eles não encontraram absolutamente nada dentro da casa, o que gerou ali a todos um terror muito grande, o que afastou os móveis a um ponto em que eles fossem parar justamente nas entradas, tanto da cozinha, da porta da cozinha, como também da porta da sala. O que teria feito aquilo, seja o que for, estava dentro da casa e não era deste mundo. Mas não termina aí. O Léo um dia estava sozinho em sua casa, na sala, mexendo no computador, quando ele começou a ouvir sons estranhos, como se alguém estivesse andando dentro da sua casa. Ao perceber essa presença, ele ficou um pouco incomodado. Ele estava de costas para a sala, quando ele sentiu alguma coisa passando por lá. E então, algo perturbador aconteceu. Algo que, se tivesse acontecido com qualquer um de nós, teríamos fugido da casa o quanto antes. Mas ele foi corajoso. Ele viu o chuveiro do banheiro ligar sozinho. O som da maçaneta abrindo devagarosamente fazia com que ele gelasse o coração. E a água do banheiro começou a cair no chão. E ele pôde ouvir tudo. Não somente isso, mas também o pote que tinha bolacha em cima da mesa que estava lá, um pote de vidro, caiu no chão com tudo.
Ele estava numa distância muito grande, não tinha como aquilo cair da beirada, visto que ele estava distante, centralizado na mesa. Mas era como se algo tivesse o empurrado e jogado ele no chão. O que poderia ser isso? Neste dia também, o irmão dele, que é um doce de pessoa e trata super bem os animais e que ama o cachorrinho que eles tinham, chegou extremamente transtornado, como se estivesse possuído, algo do tipo. E quando o cachorrinho veio para cumprimentá-lo, o irmão dele foi e chutou o cachorro para longe e parecia estar com uma feição tão estranha que não parecia ser ele. Não parecia ser o irmão do Léo. Não bastasse isso, logo depois, sempre quando o Léo ficava sozinho, algo de sobrenatural acontecia. Como uma vez que o violão do irmão dele caiu da parede sozinho e fez um barulho das cordas batendo no chão, fazendo aquele som bizarro que o assustou e deixou ele em alerta. Claramente, atividades poltergeist estavam acontecendo na casa dele, visto que os móveis estavam se movendo e bloqueando as passagens. O violão caiu, o pote caiu, o chuveiro ligava sozinho. Sem dúvidas, eram poltergeists que estavam ali manifestando o seu poder maligno para assustar essa família. A família é toda frequentadora da religião, da crença espírita. E a avó deles, que não estava ciente de nada disso, foi manifestada. Manifestou-se nela um espírito que dizia o seguinte: eu estou aqui para acabar com o seu casamento, com a sua família. Eu estou na sua família há muito tempo. Eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou acabar com todos vocês. Ele ainda deu detalhes bem assustadores sobre a aparência dele. Ele dizia que tinha a cabeça enfaixada porque ele tinha levado um tiro na cabeça e morrido ali, justamente no local de desova de corpos. Em uma noite, o Léo viu essa coisa, que tinha a cabeça enfaixada e tudo mais. Aliás, eles sempre tiveram essa visão. A visão de um homem extremamente alto, como se fosse uma sombra. O rosto não dava para ver muito bem como ele era, mas eles viam que tinha alguma coisa na cabeça dele enrolado. Eles pensaram até que era um chapéu, alguma coisa do tipo. Então esse homem misterioso, esse homem assustador, vivia aparecendo nos cômodos dos quartos, vivia aparecendo pelos corredores da casa, no banheiro. Ele era uma aparição recorrente, que é de causar arrepios em qualquer um. Um dia, Léo acordou de madrugada e viu este mesmo homem da cabeça deformada, enfaixada, parado na porta do quarto dele, olhando para ele. Léo juntou todas as forças que ele tinha e, em um ato de coragem, ele levantou e ficou face a face com aquele homem sombra. E ele ligou a luz. Quando ele ligou a luz, aquele homem já não estava mais lá. Mas a sensação de terror naquela noite foi devastadora. Mas a partir desse dia, Léo perdeu o medo e começou a enfrentar essas coisas. Não somente o Léo, mas a mãe dele, o irmão dele, o pai dele sempre tinham alguma experiência paranormal relacionada àquela casa e a essa entidade que eles viam de vez em quando. Sem falar que nisso, o Léo conta que ele ficou extremamente cansado, as suas emoções, ficaram abaladas, emocionalmente ele estava péssimo. Isso é típico de obsessores que estão instalados em nossas casas, que sugam nossa energia, tiram o nosso sono e nos fazem tão mal. Bom, tem muita coisa para ser contada ainda sobre os relatos do Léo. Ele deixou vários relatos. Esse é um dos relatos que ele me contou, que eu estou contando meio por alto, porque são muitos detalhes. Depois a gente pode estar elaborando um vídeo contando coisas bem maiores, bem mais detalhadas que ele me enviou. E em breve eu conto aqui para vocês os demais relatos que ele viveu, porque, cara, é de arrepiar. A pessoa, quando é médium, ela tem muita coisa para contar. Então esse foi o relato do Léo. Agora vamos para o nosso próximo relato. Você já imaginou estar deitado no chão, na sala, assistindo TV de madrugada, quando de repente alguma coisa abre a sua porta devagarosamente? Você sente um cheiro forte e vê alguma coisa pela visão do reflexo da TV. Esta coisa sentando no sofá e te observando.
e ela fica ali por horas, sem fazer absolutamente nada, além de te observar. Já pensou uma situação acontecer dessa com você? Bom, esse relato é contado pelo Biel, lá de Goiânia, e ele diz o seguinte: em uma noite comum, como ele está sempre acostumado a fazer, ele tinha canais de TV a cabo liberados e ele gostava de assistir vários filmes, vários desenhos, passavam a noite, várias séries, e ele demorava a dormir. Ele ficava ali, deitado no chão, geladinho, né, com seu travesseiro, e ficava tranquilamente esperando a hora de dormir. E ele dormia muitas vezes ali mesmo no chão ou no sofá. Porém, neste dia aconteceu algo muito estranho. O Biel, que estava deitado no chão, viu pelo reflexo da TV, em partes que ficavam escuro na imagem, como se alguma coisa muito grande estivesse lá fora do outro lado da janela. Algo grande e peludo. E ele começou a sentir um cheiro de cachorro molhado. Era um cheiro muito forte, mas muito forte mesmo, que chegava a ser nauseante. Ele não conseguiu gritar os seus pais, não conseguiu gritar por ajuda, só ficou ali parado, travado no chão. Ele pegou a coberta que estava no chão e se embrulhou e ficou ali, paradinho, olhando pelo reflexo da TV, aquilo que se aproximava de sua casa. Ele, que tem 2 cães bem ferozes e destemidos para proteger a casa, percebeu que eles estavam em silêncio e choramingando bem baixinho. Era como se alguma coisa assustadora estivesse ali. Algo que não era deste mundo, cujos cachorros não estavam acostumados a ver e temiam a presença. Foi quando aquela coisa abriu a porta da cozinha que dava entrada à cozinha e à sala. E ele viu aquela coisa se aproximar lentamente, sentar-se no sofá e ficou lá parado, olhando para ele. Ele evitava o contato com aquela coisa e fingia que estava dormindo, mas ele sabia que aquela coisa, de certa forma, entendia que ele estava apenas fingindo. Então ficava ali o torturando, apenas o observando, sentir medo. Aquela coisa tinha um cheiro muito forte, estava sentada no sofá e emitia um som de respiração muito forte, como se os seus pulmões estivessem cheios de catarro, como se estivesse cansada. Uma coisa muito bizarra. O Biel conta que não foi um sonho, ele lembra perfeitamente de tudo isso, mas que, o incrível que pareça, ele não conseguia se mexer. Mas também aquela coisa que estava ali dentro da sua sala não se movia e nem fazia nada para atacá-lo, só ficava ali observando ele. Quando deu 7 horas da manhã foi quando ele conseguiu levantar do chão, cara. Imagina você passar a noite toda sentindo essa sensação. Eu basicamente teria morrido do meu coração, mas ele não. Quando ele se levantou, ele percebeu que estava tudo normal, mas algo interessante. A porta da cozinha estava aberta e o local do sofá onde a criatura estava sentada estava úmido e o cheiro de cachorro demorou a sair de dentro da casa dele. O que fez com que a mãe e o pai dele acreditassem nele e não duvidassem de que poderia ter entrado ali era, talvez, um lobisomem. Será que era uma pessoa que se transformava em lobisomem e entrou ali somente para assustá-lo? Para causar pânico, para se alimentar do medo dele? Ou era algo espiritual, alguma entidade que se parecia muito com um lobisomem, com um cão negro grande, que ficou ali parado observando ele? E por que ficou só parado? Isso é que é bizarro e assustador. Uma coisa parada, medonha, com uma forma quase humana misturada com um animal, né, um criptídeo, uma criatura ali que não fez nada além de observá-lo. Isso, meus amigos, é extremamente perturbador. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você tem um relato, manda lá no meu @ aí no Insta, lá no direct. Conta pra mim sua história, que se for bem detalhada e bacana, posso recontar aqui em forma de vídeo. Então não esquece de dar like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho e se inscreve aí para você não perder nenhum relato paranormal aqui no canal. É isso. Até o próximo relato e, é claro, tenham ótimos pesadelos, meus queridos. Até o próximo.